Muitas vezes, quando falamos sobre ir à igreja, o assunto já vem carregado de polêmica, pressão e até medo. Há quem diga que se você não for ao culto, está em pecado grave. Há líderes que insinuam que faltar um domingo pode fazer Deus tirar a mão da sua vida. Outros chegam a afirmar que o simples ato de não estar presente no templo é suficiente para colocar sua salvação em risco. Essas palavras ecoam na mente de muitos cristãos, gerando culpa e ansiedade. Mas será que é realmente isso que a Bíblia ensina? Ou será que estamos lidando com tradições humanas que se misturam ao Evangelho puro de Cristo? Antes de entrarmos a fundo nesse tema, já quero pedir que você se una a mim nessa missão. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe. Quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e o mostra para mais pessoas. E não se esqueça, comente aqui embaixo qual é a sua experiência com esse assunto. Você já se sentiu pressionado a ir à igreja por medo? Ou você vai com alegria, como Davi disse em Salmos 122:1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seu comentário pode abençoar e encorajar outros irmãos que passam pela mesma situação. Muita gente tem uma relação confusa com a ida à igreja. Para alguns, é um momento esperado com alegria. Para outros, é uma obrigação pesada que causa mais estresse do que edificação. Essa diferença de perspectiva não surge por acaso. Ela é fruto da forma como aprendemos sobre o que significa congregar e do modo como líderes espirituais, igrejas e até a cultura ao nosso redor tratam esse assunto. Alguns de nós fomos ensinados que faltar é pecado, sem que nos fosse explicado o real motivo de Hebreus 10:25, o versículo mais usado nessa conversa. Outros nunca ouviram que ir à igreja pode e deve ser um ato de amor, não um ato mecânico ou baseado em medo. O fato é que Deus, em sua palavra, não quer que vejamos a congregação como um castigo ou como um ritual sem sentido. Ele nos chama para algo muito mais profundo, e aqui está a chave que vai guiar todo o nosso estudo. Ir à igreja é sim importante, mas não como um peso, não como um checklist que garante bênçãos se marcado ou maldições se esquecido, não como um fardo religioso que escraviza a consciência, mas sim como uma resposta de amor e gratidão ao Senhor, que nos chamou para sermos parte de um corpo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja viva. Ao longo desta mensagem, vamos caminhar por diferentes textos bíblicos, entender o que significa realmente não deixar de congregar e perceber como a igreja primitiva vivia essa realidade. Também vamos confrontar a manipulação espiritual que, infelizmente, ainda acontece em muitos lugares, onde líderes usam a frequência como forma de controle e não de cuidado. Mas também vamos reconhecer a beleza e a necessidade da comunhão, sem cair no extremo oposto de desprezar a reunião dos santos. O equilíbrio é possível, e ele está fundamentado na palavra de Deus, não nas opiniões humanas. Por isso, se prepare para ouvir verdades que talvez desafiem o que você sempre acreditou. Verdades que podem tirar um peso dos seus ombros, mas também colocar sobre você uma responsabilidade real, a de buscar a comunhão com sinceridade e alegria. E mais uma vez, não se esqueça de já deixar o seu gostei e escrever aqui nos comentários: eu vou à casa do Senhor com alegria. Essa é uma declaração que precisamos fazer juntos, não apenas como frase bonita, mas como compromisso de viver a fé sem medo e sem fardos desnecessários. Agora, vamos à primeira reflexão. A culpa é uma arma poderosa quando usada de forma errada. E, infelizmente, em muitos ambientes religiosos, ela se tornou uma ferramenta de controle. Quantas vezes já ouvimos frases como: se você não for ao culto, Deus não vai abençoar sua semana. Ou, quem falta ao domingo está enfraquecendo na fé. Essas palavras não apenas distorcem a mensagem do Evangelho,
mas colocam um peso insuportável sobre os ombros de pessoas que muitas vezes já estão cansadas e sobrecarregadas com as lutas do dia a dia. É como se, além das dificuldades naturais da vida, ainda tivéssemos que lidar com o medo de que Deus nos abandonasse por causa de uma ausência no templo. Esse tipo de discurso cria uma relação distorcida com a casa de Deus. Em vez de irmos movidos pelo amor e pela expectativa de adorar juntos, vamos com receio e tensão, como alguém que precisa cumprir uma obrigação para evitar punição. Mas o Evangelho não nos chama para viver com esse tipo de medo. Em 1 João 4,18 está escrito: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se a nossa motivação para ir à igreja é apenas evitar uma suposta maldição, então estamos agindo mais por temor servil do que por amor filial. A igreja primitiva não funcionava como um ponto de controle de frequência. Eles se reuniam porque havia uma necessidade real de encorajamento, de oração e de estudo das Escrituras. Em Atos 2:46, vemos que eles estavam juntos todos os dias, de casa em casa, partindo o pão e louvando a Deus. Não era uma reunião motivada pelo medo, mas pela alegria de estar com irmãos e pelo desejo genuíno de crescer juntos na fé. O que vemos hoje, em muitos casos, é o oposto. Pessoas que comparecem apenas para evitar críticas, olhares tortos, ou pior, a sensação de que Deus está fazendo anotações contra elas. Esse clima de cobrança constante também gera um tipo de cristianismo superficial, onde a presença física é confundida com maturidade espiritual. Há quem esteja presente no culto todos os domingos, mas com o coração distante, sem se envolver na adoração ou na comunhão. E há quem, por circunstâncias legítimas, não possa estar sempre presente, mas mantenha uma vida de oração, estudo da palavra e serviço ao próximo. Jesus, em Mateus 15:8, citando Isaías, disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A frequência não é um fim em si mesma. Ela precisa ser acompanhada de entrega sincera. Infelizmente, o uso da culpa para manter pessoas na igreja também pode se tornar uma forma de manipulação emocional. Líderes mal intencionados sabem que é mais fácil controlar quem vive com medo e, por isso, reforçam constantemente a ideia de que faltar é pecado grave ou de que Deus está sempre pronto a castigar. Essa não é a imagem que Jesus nos apresentou do Pai. Ele falou de um Deus que deixa as 99 ovelhas para buscar a perdida, não para castigá-la por estar longe, mas para trazê-la de volta com cuidado e amor. Quando olhamos para o ensino de Jesus e dos apóstolos, vemos que a congregação é um espaço de cura, não de condenação. É um lugar onde encontramos descanso, não mais fardos. Mateus 11:28-30. É claro, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o peso que sentimos ao pensar em ir à igreja é insuportável, então algo está errado, e não é com Deus, mas com a maneira como essa experiência está sendo conduzida. É preciso libertar o povo de Deus desse ciclo de medo e obrigação. Devemos ensinar que a ida à igreja é uma oportunidade, não uma ameaça. É um privilégio, não um castigo. Quando compreendemos isso, a nossa presença deixa de ser marcada pelo medo de faltar e passa a ser fruto de um desejo sincero de estar na presença de Deus com outros irmãos. E, ao mesmo tempo, entendemos que faltar um dia, por um motivo justo, não nos afasta automaticamente do amor e do cuidado divino. Deus conhece o nosso coração melhor do que qualquer lista de frequência.
A culpa religiosa sufoca, prende e distorce o Evangelho. Mas a graça liberta, transforma e nos leva à comunhão verdadeira. O chamado de Cristo não é para que vivamos sob constante ameaça, mas para que experimentemos a liberdade que só o seu amor oferece. Quando entendemos isso, a nossa relação com a igreja muda. Não vamos mais porque precisamos marcar presença, e sim porque queremos estar ali com alegria, gratidão e um coração aberto para receber e oferecer amor. Hebreus 10, 25 é um versículo frequentemente citado para enfatizar a importância de ir à igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Porém, a forma como muitas vezes ele é usado acaba gerando um peso injusto sobre os ombros dos cristãos. É comum ouvir líderes dizendo que faltar ao culto é pecado, que pode atrair maldição ou afastar a bênção de Deus. Isso cria uma cobrança que nem sempre considera as reais circunstâncias da vida das pessoas. A verdade é que nem sempre é possível estar presente na reunião da igreja. Muitos precisam trabalhar, cuidar da saúde ou até viajar por motivos importantes. Nesses casos, faltar não significa desobediência nem pecado. Deus conhece o coração e entende as necessidades legítimas de cada um. A pressão para estar sempre na igreja cheia pode transformar algo que deveria ser fonte de edificação em motivo de ansiedade e culpa. Isso não vem do amor de Deus, mas de uma visão distorcida da fé. O contexto original de Hebreus 10, 25 revela algo muito diferente do que muitos pensam. O texto foi escrito para cristãos que enfrentavam perseguição severa, e o alerta era para que não abandonassem totalmente a comunhão, não para que se sentissem culpados por ausências ocasionais. A palavra grega usada indica abandonar de vez, não faltar por necessidade. O chamado é para perseverar na fé e no convívio com os irmãos, especialmente nos momentos difíceis, mas não para sufocar quem vive circunstâncias reais. Além disso, na igreja primitiva, as reuniões eram em casas, sem templos fixos e horários rígidos. A comunhão tinha o propósito de fortalecer uns aos outros, não de cobrar presença como um item de checklist. Hoje, a insistência em igrejas lotadas e frequência obrigatória pode afastar pessoas que, mesmo ausentes fisicamente, vivem a fé com profundidade por meio da oração, estudo e serviço ao próximo. Portanto, faltar um domingo porque se está doente, trabalhando ou em viagem, não coloca ninguém em pecado. Essa culpa imposta muitas vezes serve mais para controlar do que para cuidar. A verdadeira espiritualidade não se mede pela quantidade de cultos frequentados, mas pela sinceridade do coração e pelo compromisso com Cristo e com o seu corpo. Hebreus 10, 25 é um convite para a comunhão que fortalece e encoraja, não para um fardo que oprime e condena. Deus deseja que sua igreja seja um lugar de amor e liberdade, onde o compromisso é fruto da alegria, não do medo. Reconhecer isso é o primeiro passo para viver uma fé saudável e verdadeira, longe de culpas e pressões que só enfraquecem. Quando falamos em igreja, a imagem que surge muitas vezes é a de um prédio, cultos organizados e horários fixos. Porém, essa ideia é apenas uma parte do que Deus revela em sua palavra. A igreja é muito mais do que um lugar. Somos nós, reunidos em comunhão, conectados pelo amor de Cristo. É o coração pulsante dos que seguem Jesus, unidos por uma fé viva e transformadora onde quer que estejam. Jesus nos garantiu sua presença onde quer que 2 ou 3 se reúnam em seu nome. Isso nos mostra que o essencial não está na estrutura física, mas na união genuína entre os irmãos. A igreja se manifesta em qualquer ambiente onde exista entrega, comunhão sincera e desejo de viver o amor que ele ensinou. Seja na casa, no trabalho ou mesmo em momentos solitários, ali o corpo de Cristo se faz presente. Mais do que frequentar um espaço,
A igreja é chamada para agir, para amar, servir e refletir o caráter de Jesus em todas as situações da vida. Podemos exercer essa missão onde estivermos, em gestos simples de bondade, em palavras que edificam, no apoio aos que sofrem. É esse movimento vivo que dá sentido à palavra igreja, e não apenas o ato de estar fisicamente presente. A igreja dos primeiros seguidores de Jesus não se resumia a um edifício ou a cerimônias elaboradas. Eles se reuniam em casas humildes, compartilhavam suas vidas, oravam juntos e fortaleciam-se mutuamente. Essa comunhão verdadeira e prática é o que continua a definir a essência da igreja hoje. Uma família espiritual que cresce no amor, na confiança e na responsabilidade uns pelos outros. Reconhecer que a igreja é formada por pessoas e não apenas por locais ou eventos traz liberdade e compromisso. Liberdade para viver a fé sem se prender a formalidades vazias ou regras rígidas. Compromisso para ser luz e sal onde quer que estejamos, levando a presença de Deus aonde formos chamados. Somos convidados a ser um reflexo vivo do reino, manifestando a graça e o cuidado que recebemos. Quando entendemos isso, o peso da obrigação se transforma em alegria. A frequência física à igreja é importante, sim, mas não é o único indicador da nossa caminhada. A verdadeira comunhão acontece no coração, no amor que praticamos e na fé que vivemos diariamente, onde quer que estejamos. Assim, a igreja é, em todo lugar, a manifestação do amor de Deus entre nós. Ir à igreja é, sem dúvida, algo importante na vida do cristão. Jesus mesmo nos mostrou o quanto ama a igreja. Ele a chama de sua noiva, o seu maior tesouro. O amor de Cristo pela igreja é intenso, dedicado e sacrificial, e é justamente por isso que o convite para estarmos juntos vai muito além de uma simples obrigação. Ele nos chama para que estejamos perto, para que sejamos fortalecidos, protegidos e abençoados em comunhão com outros irmãos. Quando nos reunimos com o corpo de Cristo, experimentamos um fortalecimento espiritual único. É na presença dos irmãos que nossa fé é renovada, nossas dúvidas são acolhidas e nosso espírito se aquece. Ir à igreja é buscar essa fonte viva que nos revigora para enfrentar os desafios diários. É um lugar onde encontramos apoio, oração e encorajamento. A igreja funciona como um refúgio seguro, onde o amor de Deus nos envolve e nos dá forças para seguir em frente. Além disso, estar junto da igreja traz proteção espiritual. Juntos, somos um escudo contra as investidas do inimigo. A comunhão com outros crentes fortalece nossa caminhada e nos mantém firmes na verdade. É também na igreja que aprendemos a caminhar com sabedoria, discernimento e amor, construindo uma base sólida para nossa vida pessoal e familiar. As bênçãos que vêm de Deus chegam muitas vezes através dessa conexão viva com o seu povo. Porém, é fundamental que essa ida à igreja não se transforme numa carga pesada, numa obrigação imposta por líderes ou autoridades espirituais. Quando a frequência passa a ser motivada pelo medo, pela culpa ou pela pressão externa, perdemos o propósito maior da comunhão, o encontro genuíno com Deus e com os irmãos. A igreja não é um local de opressão, mas de libertação, amor e crescimento. A motivação para estarmos presentes deve ser o desejo sincero de estar na presença do Senhor e participar do seu corpo. Jesus nos chama com amor e graça, não com cobranças. Ele quer que a igreja seja um lugar onde possamos crescer em liberdade, onde o coração encontre descanso e renovação. Ir à igreja é responder a esse chamado, buscando intimidade com Deus e com a família espiritual, não para cumprir uma regra, mas para alimentar uma relação viva. Essa é a verdadeira importância de estarmos reunidos.
sermos fortalecidos para viver a fé em todas as áreas da vida. Comunhão genuína vai muito além do espaço físico da igreja. Ela acontece no coração de cada pessoa e se manifesta onde quer que nos aproximemos de Deus com sinceridade. Seja no templo, seja na simplicidade do lar, quando uma família se reúne em oração e decide buscar a presença do Senhor, ali está a verdadeira comunhão. Não é o lugar que faz a comunhão, mas a intenção de unir corações a Deus e uns aos outros. Muitas vezes, confundimos a comunhão com encontros formais, mas ela é muito mais profunda e espontânea. A verdadeira comunhão nasce quando deixamos o orgulho de lado e buscamos juntos a orientação divina, fortalecendo os laços familiares e espirituais. É nesse encontro íntimo com Deus, em casa, no convívio diário, que os relacionamentos se tornam mais fortes e a fé se torna viva e concreta. Orar em família, compartilhar momentos de devoção e decidir seguir a Deus juntos são atos que geram uma comunhão sólida, capaz de sustentar cada um diante das dificuldades. Essa união espiritual é o alicerce que mantém a fé acesa e promove a transformação das vidas que fazem parte daquele núcleo, refletindo o amor de Cristo no ambiente mais próximo que temos. Entender que a comunhão genuína acontece em todos os lugares onde Deus é buscado, nos liberta da ideia de que a igreja é o único local para experimentá-la. O importante é que o coração esteja aberto para se relacionar com o Pai e que essa conexão se expresse em amor, cuidado e fidelidade dentro e fora dos templos. Quando abraçamos essa visão, percebemos que a igreja verdadeira é formada por famílias e indivíduos que, unidos em Deus, carregam a sua presença onde quer que estejam. Essa comunhão viva nos impulsiona a continuar firmes, sabendo que não estamos sozinhos e que a força do Espírito nos acompanha em cada passo. É triste e preocupante perceber quantas pessoas dentro da igreja acabam assumindo compromissos, responsabilidades e até títulos que não estão preparadas para carregar. Muitas vezes, essa assunção não nasce do chamado genuíno, nem de uma busca sincera por Deus, mas da pressão, do medo e da opressão exercidos por lideranças que impõem expectativas e cobranças exageradas. Essa realidade não é apenas injusta, mas pode gerar sérias consequências para a saúde espiritual e emocional dos irmãos. Infelizmente, muitos vivem sob a sombra de um autoritarismo espiritual velado, onde dizer não a uma liderança parece impossível. O medo do julgamento, a ansiedade de desapontar a autoridade da igreja e a preocupação com o que os outros vão pensar, os leva a aceitar responsabilidades para as quais não foram devidamente preparados. Esse tipo de imposição cria um ambiente pesado, onde o amor e a liberdade do Evangelho são substituídos pela obrigação e pela culpa. É fundamental lembrar que antes de qualquer palavra ou convite de um pastor, líder ou qualquer autoridade da igreja, Deus fala diretamente com o coração de cada um. O relacionamento pessoal com Deus é a base que deve guiar toda decisão. Assim como o véu do templo foi rasgado no momento da morte de Jesus, simbolizando que o acesso a Deus foi aberto e não depende mais de intermediários exclusivos, hoje temos livre acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. Essa verdade libertadora rompe com qualquer tentativa humana de monopolizar a comunicação com Deus. Não é correto nem bíblico que uma liderança use seu papel para controlar ou manipular os irmãos, fazendo-os crer que só ela tem o poder ou a autoridade de revelar a vontade divina. Cada cristão é um sacerdote, chamado a ouvir, discernir e obedecer à voz de Deus diretamente, sem medos ou intermediários que oprimam. Quando alguém é pressionado a assumir uma função ou título sem a preparação necessária, corre o risco de entrar numa caminhada marcada por desgaste, dúvidas e até afastamento.
O verdadeiro chamado nunca deve esmagar a liberdade, nem impor um fardo insuportável. Deus chama para que sejamos fortes e corajosos, mas também nos capacita e prepara no tempo certo. Forçar essa maturidade antes do tempo é uma prática que não honra o propósito divino. Além disso, o compromisso cristão não é um contrato com a instituição, mas uma entrega diária ao Senhor. O serviço a Deus nasce do coração, da resposta ao chamado interno e não da pressão externa. Essa entrega deve vir de um lugar de paz, clareza e alegria, e não de medo, ansiedade ou vergonha. Um compromisso firmado no amor e na liberdade produz frutos bons, enquanto aquele motivado por opressão traz dor e esvazia a fé. Por isso, é vital que cada cristão busque primeiramente ouvir o que Deus tem a dizer em seu íntimo. Antes de aceitar qualquer responsabilidade, faça uma pausa e pergunte ao Senhor: é isso que o Senhor quer para mim agora? Estou pronto? Sinto sua paz. A resposta vem na quietude do coração, na certeza que ultrapassa dúvidas e medos. Essa é a voz que deve ser ouvida acima de tudo. O véu rasgado no templo é um símbolo da nova aliança, onde todos têm acesso direto a Deus, independentemente de títulos, posições ou cargos. Não precisamos de mediadores humanos para saber o que Deus deseja. Somos convidados a uma comunhão íntima e pessoal com Ele, que nos fala por meio do Espírito, da Bíblia e da consciência transformada. Esta é a base da verdadeira autoridade espiritual. Ouvir a Deus primeiro e só depois considerar os chamados humanos. Reconhecer essa liberdade não é rejeitar os líderes ou a igreja, mas afirmar que a verdadeira igreja é construída sobre o relacionamento vivo com Cristo e que todo serviço a Ele deve ser fruto de um chamado pessoal, confirmado pelo Espírito Santo. Não permita que a opressão ou o medo tirem de você a alegria do ministério e a certeza do propósito divino. Lembre-se sempre, Deus não quer escravos, mas filhos que servem por amor. Ele nos fortalece, guia e capacita, mas respeita nosso tempo e nossas limitações. Se hoje você se sente pressionado a assumir algo que ainda não está pronto, confie que Deus está trabalhando em seu coração, preparando-o para o momento certo. Não há pressa no chamado de Deus, mas sim a certeza de que Ele estará conosco em cada passo, para que possamos cumprir sua vontade com coragem e paz. Que esta mensagem seja um alento para os que se sentem sobrecarregados, uma luz para os que enfrentam cobranças injustas e um lembrete para todos nós de que a autoridade maior está em Deus, que fala diretamente ao nosso coração, antes mesmo de qualquer homem. E que ao reconhecermos essa verdade, possamos viver uma fé mais livre, verdadeira e cheia da graça que Jesus nos conquistou. Se você já sentiu o peso da cobrança, a opressão disfarçada de responsabilidade, ou carregou um fardo que não era seu, quero que saiba, sua dor importa e não passou despercebida. Deus viu cada lágrima que você chorou em silêncio, cada noite em que duvidou de si mesmo, cada momento em que desejou poder dizer não e não conseguiu. Essa fase difícil não é o fim da sua história, mas um capítulo de aprendizado e amadurecimento que Deus está usando para te preparar para coisas maiores. Ele está ao seu lado, sustentando seu coração cansado e fortalecendo sua fé para que, mesmo ferido, você possa continuar caminhando. Se essa mensagem tocar seu coração, permita-se dividir um pouco da sua jornada aqui. Não por obrigação, mas porque sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para entender que não está sozinho, que é possível superar e que Deus está sempre presente, mesmo nas horas mais sombrias. Você não está só. Deus está com você agora e sempre, pronto para restaurar, renovar e te guiar para um futuro cheio de esperança e liberdade. Obrigado por estar aqui, por ouvir e confiar.
Que a paz profunda de Deus encha seu coração e ilumine seu caminho. Amém.